Fala, meus queridos, olha só, o que nós vamos conversar hoje, né? Hoje nós vamos dar uma conversada sobre quem? Sobre a histologia vegetal, aquela bagaça toda que vocês acham uma coisa do demônio, mas não é tão difícil assim, né? Primeiro a gente vai lembrar que nós temos dois tecidos, né? Dois tipos de tecidos, por isso que eu sempre falo para vocês. A histologia vegetal é muito mais tranquila que animal. Animal a gente tem 4 tecidos, aí os tecidos se subdividem em mais uma porrada de tecido. Aqui não, a gente tem 2. Claro, eles têm uma subdivisão? Tem, mas é muito mais tranquila, tá? Então eu tenho os tecidos que a gente chama de meristemáticos ou tecidos embrionários, e a gente tem os tecidos que a gente chama de adultos ou tecidos permanentes. Nesta parte, neste início da aula, eu quero falar um pouco sobre a diferença das células do tecido meristemático para as células do tecido permanente, que isso aparece muito em vestibular. Então o que eu quero que você entenda? Vamos primeiro dar uma olhadinha no meristemático e depois a gente compara, tá? Quando você olha um tecido meristemático, você percebe que esse tecido meristemático, as células desse tecido, tem um núcleo grande, ó. Tem um núcleo com tamanho grande, ó. Então vamos escrever aqui, ó, núcleo grande. Já os vacúolos são reduzidos, ó. São vacúolos menores. Vacúolos menores. Professor, por que isso? Imagina o seguinte, né? Uma célula meristemática, ela é uma célula que já é especializada ou é ainda não especializada? O que tu acha? Não especializada. Ou seja, ó, é uma célula que tem alto poder de diferenciação. Alto poder de diferenciação. Por ter este alto poder de diferenciação, ela está fazendo constantes mitoses, ó, muita mitose. Então ela está num processo muito acelerado de divisão celular. Por isso que o núcleo está sempre grande. O núcleo está sempre grande porque ela está sempre mitose, 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 mitose. Porque ela está o quê? Se multiplicando, tá? E por isso que ela tem pouco vacúolo. Tu imagina que ela tivesse um vacúolo gigantesco aqui. Isso só atrapalharia a citocinese, só atrapalharia a divisão da célula. Beleza? Então essa característica morfológica tem muito a ver com o perfil do tecido meristemático, que é um perfil que de um tecido pouco especializado, né? Ó, pode até anotar ali. O tecido meristemático, então, é um tecido pouco especializado, e muito, né, muito ativo, né, muito ativo no seu processo de divisão celular, beleza? Eu tenho quantos tipos de meristemas, né? Aí a gente diz então que nós temos o meristema primário e o meristema secundário, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Já se você olhar uma célula de um tecido adulto, olha o que você percebe, que o núcleo agora, ele é um núcleo reduzido, ó, você olha para o núcleozinho aqui, ó, o núcleo diminuiu, tá num tamanho normal, tá? Então ela tem um núcleo menor, ó, vai possuir um núcleo menor, deixa eu aumentar essa letra aqui que ficou muito pequenininha, ó, vai ter um núcleo em menor tamanho e vai ter ali um vacúolo já no tamanho maior. Vacúolos, tá? Já no tamanho maior. Por quê? Porque aqui você já se diferenciou. As células já são especializadas. Olha só, você já tem células especializadas. Mas até vou botar diferente, ó, para manter o padrão, tu vai botar assim, ó, tem um baixo poder de diferenciação. Baixo poder de diferenciação. Já não faz mais tanta mitose, praticamente não faz mais mitose nenhuma, né? Por quê? Porque as células agora já são células especializadas.
aqui, ó, células especializadas bonitinhas. Tranquilo? O adulto também, eu tenho tipos diferentes de tecido adulto que nós já vamos ver, beleza, tá bom? Então olha só, tecido meristemático, tecido adulto. Vamos começar aqui pelo meristemático, ó. Aí quando a gente fala de tecido meristemático, que é esse com alto poder de diferenciação, a gente tem então o meristema primário e o meristema secundário. Vamos dar uma olhada então primeiro no meristema primário. O que é o meristema primário? Se eu pudesse resumir, meristema primário é aquele meristema que faz a planta crescer no sentido longitudinal, ou seja, faz a planta crescer tanto para cima quanto faz a planta crescer para baixo. Tranquilo? Então, se a planta estiver crescendo para cima ou estiver crescendo para baixo, ela está fazendo um crescimento primário. Isso só é possível graças a quem? Graças à gema apical que a gente encontra lá na ponta do caule e lá na ponta da raiz. Então, claro, geralmente cai, né? Gema apical como meristema primário, todo mundo acerta porque não esquece da famosa gema apical que fica lá no ápice, que tem ali então um tecido meristemático bem ativo, né? Só que às vezes ele esquece que esta gema apical também vai estar lá na raiz, na ponta da raiz, no ápice da raiz. Aqui você também tem a gema apical, que geralmente é protegida pelo caliptrogênio, por um tecido, né, a caliptra, que acaba protegendo essa gema apical. Professor, por que eu tenho proteção da gema apical na raiz e eu não tenho proteção da gema apical na ponta do caule? Por causa do atrito. O atrito, então, com o solo é muito maior, eu tenho essa proteção mais avantajada. Beleza? Então, aí você tem a gema apical, que é responsável por fazer a planta crescer tanto para cima quanto para baixo. Professor, onde que eu encontro esse tecido meristemático primário? Você vai encontrar desde que a planta é um embrião, tá? Então, desde que a planta é um embrião, lê-se semente, até a fase adulta, em que a planta já é adulta, você encontra o meristema primário. Então isso é importante. O meristema primário eu encontro tanto na fase embrionária, quando a planta é uma semente, quanto na fase adulta. Por isso que aqui, ó, eu desenhei aqui uma planta, essa planta é adulta, só que ela já tem lá nas pontas, ainda tem, aliás, na ponta, os meristemas primários. Beleza? Gema apical é tradicional, cai, o aluno sempre lembra. Só que às vezes cai outros termos que o aluno acaba não correlacionando com a gema apical, aliás, com o meristema primário, e eu fiz questão de colocar aqui. Tudo que está em azul, gente, não é tecido meristemático, é tecido adulto, ó. Floema, xilema, colênquima, parênquima, esclerênquima, são tecidos adultos, né? Só que eu estou colocando aqui, ó, a origem dele, a origem embrionária, a origem meristemática dele. Então, quando eu falar, é assim, o aluno entende, ele não tem tanta dificuldade. Quando eu falo em gema apical, o aluno entende que eu estou falando de meristema primário, tá? Isso é normal, acaba meio que se tornando até automático para o aluno. Mas eu quero que tu entende que se falar em protoderme, também é meristema primário. Por quê? Porque a protoderme vai formar a epiderme, que é um tecido de revestimento na planta, na fase adulta, principalmente em caules jovens e folhas. Então a protoderme é um meristema primário. Se eu falar, por exemplo, em meristema fundamental, eu estou falando de meristema primário. O meristema fundamental, ele forma o colênquima, né? Forma o esclerênquima, que são tecidos de sustentação, forma o parênquima, que é um tecido de reserva, que também é de sustentação, tá? E eles são formados a partir de quais tecidos? Do meristema fundamental, que é um tecido meristemático primário. E o procâmbio, né? O procâmbio vai formar os primeiros vasos de floema, os primeiros vasos de xilema, né? A gente chama de floema e xilema primário, tá? Então ele também vem de um meristema primário. Então quando a semente, o embrião começa a germinar e começa a formar os primeiros vasos para conduzir seiva bruta e elaborada, estes vasos vêm de uma parte do embrião, do meristema primário,
que se diferencia então, chamada de procâmbio, que se diferencia então e forma esses vasos primários. Beleza? Então, quando a gente falar em gema apical, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, a gente está se referindo a um tecido meristemático primário. Deu para entender, meus anjos? Agora dá uma olhada no tecido meristemático secundário. O tecido meristemático secundário, eu fiz um desenho aqui para a gente entender melhor, mas o tecido meristemático secundário é aquele carinha que vai fazer a planta crescer para os lados, ó, para os ladinhos, tranquilo? Então, primeiro a gente cresce para cima, depois a gente cresce para onde? Para os lados, é assim na nossa vida também, é ou não é? Então vai ter um crescimento que a gente chama de crescimento transversal, ó, transversal. Vamos botar aqui. Aqui eu não botei, então vamos botar aqui, ó. Aqui tu tem um crescimento longitudinal. Longitudinal. Aqui você tem um crescimento transversal. Pois bem, primeira coisa que eu quero que tu entendas. Todo mundo cresce para os lados? Não. Não. Então o que eu vou dizer? Que tecido meristemático secundário eu não encontro em todas as plantas, né? O tecido meristemático primário a gente encontra em todas as plantas. Todas as plantas. Já o meristemático secundário não são em todas as plantas. Não estão presentes em todas as plantas. Tem plantas que não vai ter este crescimento secundário. Mas quando as tem, este crescimento é transversal. O exemplo mais fácil de entender o meristema secundário é o caule. Foi o que eu fiz aqui, cara. Imagina o caule que eu corto no meio. Então aqui eu tenho um caule. Aí eu corto o caule no meio e olho ele de cima, para vocês verem as camadas que ele vai ter. O que é meristema secundário propriamente dito? O meristema secundário propriamente dito, vou sublinhar aqui, ó, é o felogênio e o câmbio. O felogênio e o câmbio são os dois meristemas secundários. Tranquilo? O que acontece? O felogênio é esse carinha aqui, ó. Tá aqui o felogênio. Felogênio, que eu fiz assim, cinza escuro. E o câmbio tá aqui, ó, que eu também fiz em cinza escuro para manter o padrão. O que eu quero crescer? Eu quero crescer para os lados. Quero crescer para os lados. Para o felogênio crescer para os lados, eu posso tanto crescer para fora, quanto crescer para dentro, ó. Concorda? Então, toda vez que o felogênio cresce para fora, ó, ele está formando o suber. Toda vez que o felogênio crescer para dentro, ele está formando a feloderme. Deu para entender? Então, quando o felogênio cresce para fora, ele forma o suber. Quando o felogênio cresce para dentro, ele forma a feloderme. Lembra que tanto a feloderme quanto o suber não são meristemas secundários, são tecidos adultos, formados a partir de um meristema secundário, que é o felogênio. Beleza? Então, mas por que a gente está vendo? Porque eu estou ensinando, estou mostrando para vocês que o felogênio eu tenho desde a parte da semente até a fase adulta. E ele fica crescendo para fora, formando o suber, que é aquela casca que a gente possui nos troncos das árvores, principalmente os mais grossos e mais velhos. E se ele crescer para dentro, ele vai formar a feloderme. De qualquer maneira, eu tenho então toda esta região aqui, ó, é uma região de revestimento, chamada de periderme, né? Que tem a função de revestir a pele, aliás, revestir a planta, principalmente no caule e na raiz, né? E ela tem uma função, ela está associada diretamente a quem? Ela está associada diretamente ao meristema, ó, secundário. Então toda essa região aqui, ó, eu posso chamar aqui de periderme. Opa! Periderme. Beleza? Bom, agora vamos para outra parte do meristema secundário, que seria o câmbio. Tá aqui o câmbiozinho, ó, beleza? Então o câmbio é este anel aqui. Claro, ele é uma volta, né? Assim como o felogênio é uma volta. Só que eu não estou fazendo isso para poupar tempo pra gente. O
que acontece? Mesmo esquema. Se o câmbio crescer para fora, ele vai formar esta camada aqui. Se o câmbio crescer para dentro, ele vai formar esta camada aqui. Então, de novo, ó, esta camada que fez com que o câmbio crescesse para fora, flora, é o floema. Então, aqui, ó, o câmbio cresceu para fora. Quando ele cresce para dentro, ele forma o xilema. Aqui o câmbio cresceu para dentro. Beleza? Então, câmbio crescendo para fora, floema. Câmbio crescendo para dentro, xilema. Professor, mas eu tenho um só floema? Tenho um só floema. Por que eu tenho vários xilemas? Porque você vai lembrar que o xilema é um tecido que, gente? Um tecido morto, né? Como o xilema é formado de células mortas, elas não se reestruturam, elas não se recuperam, não se rearranjam, né? Eu tenho que fazer um xilema, aí o xilema morreu, eu faço outro. Morreu, aí eu faço outro. À medida que eu vou fazendo xilemas, eles vão se acumulando no centro e a planta ela vai o quê? Ganhando largura, ó. Vai ganhando largura, tá? A gente, para saber a idade da planta, a gente conta quantos anéis de xilema ela tem. Claro que aqui eu desenhei, tá desproporcional. Toda essa parte aqui, ó, seria muito menor que esta parte aqui. Então é como se essa parte aqui viesse até aqui e tudo isso aqui ficasse condensado num pontinho aqui no caule, tá? Mas aí eu não fiz isso, senão ficaria muito confuso de entender. Então por que a gente tem vários xilemas? Porque enquanto o floema é vivo, os xilemas são células mortas, tá? Bom, o que acontece? Aí eu tenho aqueles xilemas mais próximos do câmbio. Vamos pegar esses dois aqui, ó. E tem aqueles xilemas que estão mais longe do câmbio. Vamos pegar esses outros três aqui. Aqueles xilemas mais próximos do câmbio, a gente chama de alburno. Aqueles xilemas mais longe do câmbio, a gente chama de cerne. Qual que é vivo, qual que é morto? Tudo que é xilema é morto. Então, as células que formam o alburno são células mortas. As células que formam o cerne também são células mortas. Mas então qual é a diferença? Cuidado com a pegadinha, né? O alburno a gente chama de xilema funcional. É o xilema que ainda está funcionando, ainda está transportando a seiva bruta, tá? Então, alburno, deixa eu aumentar aqui, ó. O alburno trata do xilema que ainda é funcional. Já o cerne é um xilema que não transporta mais a seiva bruta. Ele deixou de ser funcional, tá? Mas para que ele serve então? Ele tem uma função de sustentação. Ele é a parte mais grossa, mais densa ali do caule, beleza? Então a gente vai dizer que este cara aqui é o xilema, ó. Xilema não funcional. Xilema não funcional. Já funcionou um dia, não funciona mais. Beleza? Cuidado. Tanto o alburno quanto o cerne são células mortas. A diferença é que o alburno, por aqui ainda passa a seiva bruta, por aqui já não passa mais, porque está tudo completamente interrompido. Beleza? Então essa seria a nossa aulinha sobre meristemas. Tecido, histologia vegetal, parte introdução, né? Falando de meristema primário e meristema secundário. Depois nós temos uma aula sobre os tecidos adultos, beleza? Um beijo na alma, até depois.